Depois do sucesso do live action de One Piece na Netflix, muita gente começou a debater em relação ao futuro dos live action de animes e mangás nas futuras adaptações em filmes e em séries. Inclusive, muita gente está muito esperançosa de que agora sim, com o sucesso de One Piece, os live actions de anime realmente iam decolar, assim, é o futuro e seria o sucesso desse tipo de obra. Mas será que é isso mesmo? Vamos conversar um pouco em relação a isso depois da vinheta. O sucesso da série live action de One Piece na Netflix, assim, ele é inegável, assim, de fato, foi uma obra, assim, que com certeza conseguiu quebrar paradigmas, assim, em relação a adaptações de animes ou mangás para uma obra em live action, né, uma série aqui, no caso da série do Netflix. Porém, a gente teve vários outros momentos muito ruins, assim, em relação a live actions de animes que foram adaptados, como, por exemplo, a gente teve o live action de Dragon Ball, um clássico, assim, que é um filme terrível, terrível mesmo, assim, é um filme muito ruim. É inacreditável como que aquele filme consegue ser tão ruim. A gente teve live action de Death Note, de Cavaleiros do Zodíaco, a gente teve live action de Full Metal Alchemist, a gente teve série live action também feita pela Netflix de Cowboy Bebop, entre diversos outros filmes de live action aí, ou séries de live action aí que eram terríveis, assim, sério. Eles não conseguiram embarcar, assim. E aí a série da Netflix de One Piece veio para quebrar um pouco sobre esse paradigma, assim, com uma adaptação, assim, que ela consegue ser bastante fiel à obra original, embora ela mude bastante coisa em relação à obra original ainda, porém ela consegue ali manter um bom visual, então o figurino dos personagens é bem parecido, a história, ela muda alguns pontos ali, mas ela acaba sendo bem parecida ainda com a história que a gente tem no anime, e é uma série que ela mostra um futuro promissor, assim, dado que se os produtores eles seguirem por esse mesmo caminho que eles estão seguindo aqui agora na primeira temporada, é possível que essa série de One Piece realmente renda bons frutos da mesma forma que ela rendeu com a primeira temporada. Então essa temporada ela ficou em primeiro lugar da Netflix em vários países por vários e vários dias, assim, que é um feito inacreditável para uma adaptação de um anime em live action. No geral, a gente tem experiências que mostram ao contrário, igual eu disse. Embora também a gente tenha alguns filmes que se mostram assim mais promissores. Então a gente teve a adaptação de Ghost in the Shell, que não foi um sucesso muito grande, recebeu muitas críticas por parte dos fãs, mas foi um sucesso ali mediano, ele foi um filme mediano, assim, conseguiu também quebrar um pouco dessa bolha. A gente também tem os filmes de Samurai X, que é um tipo de adaptação ali que foi bem aceito tanto pelos fãs, quanto para as pessoas que nunca tinham assistido Samurai X. A gente também teve aquela série da Netflix que fez bastante sucesso, que é a Alice in Borderland. Muita gente, inclusive, nem sabia que essa série é uma adaptação live action de um mangá e de um anime chamado com o mesmo nome. Então, a gente tem alguns exemplos aí de alguns filmes e séries que fizeram sucesso e que foram adaptações de mangás e também de animes. E essas experiências boas começaram a levar as pessoas a cogitar em relação ao sucesso dessas obras, né? De que agora realmente a indústria ia começar a olhar com outros olhos assim para essas obras e iria começar a investir mais, colocar pessoas ali de peso ali para poder produzir essas séries, visando realmente aumentar a qualidade dessas séries. Inclusive, muita gente começou a cogitar, inclusive, que os filmes e séries de live action de anime iriam substituir os filmes de heróis. Eu acho que a nova grande era, grande moda do cinema serão os filmes de anime. Essa é uma fala muito pesada, assim, eu realmente tenho um pouco de receio em relação a esse tipo de afirmação, em relação a esse tipo de especulação. E por que eu digo isso? Vamos voltar um pouquinho em relação à história das adaptações dos quadrinhos de heróis para os filmes e séries que a gente tem hoje. A gente pode pensar no comecinho ali das adaptações de filmes de heróis que não fizeram sucesso definitivamente. A gente pode, por exemplo, pegar a adaptação na série do Batman lá de 1966, que era uma série que era meio que cômica, assim, então passava na televisão, as pessoas assistiam, mas definitivamente não é uma série de sucesso, e principalmente ali não é uma série muito reconhecida pelos fãs do Batman. É uma série divertida e tal, deixou sua marca, mas não é bem reconhecida. Diferente de outras adaptações também que foram feitas de quadrinhos ali, então a gente tem a série do Flash, a gente tem a série do Hulk, a gente tem adaptações ali em relação à Liga da Justiça, que são filmes e séries terríveis, assim, são muito, muito ruins mesmo. Só foi quase 40 anos depois, lá no comecinho dos anos 2000, que a gente realmente começou a ter filmes de heróis que realmente começaram a fazer sucesso. Então a gente teve ali os filmes do X-Men, a gente tem os filmes ali do Homem-Aranha com o Tobey Maguire ali, que viraram filmes meio que clássicos, assim, em relação a esse gênero. A gente teve ali o começo do MCU ali com o Homem de Ferro, a gente teve a trilogia do Cavaleiro das Trevas adaptada pelo Christopher Nolan, que também fez bastante sucesso. E realmente, ali no comecinho dos anos 2000 ali pra frente, os filmes de heróis ali, eles meio que começaram a
e colar. Mas olha bem, os filmes de heróis, eles começaram a ser adaptados ali no comecinho de 60, 66. Demorou quase 40 anos para que esses filmes começassem a fazer sucesso de verdade. E se você for levar em consideração que, na verdade, o que realmente explodiu os filmes de heróis foram os filmes da Marvel, ali, começando ali com o Homem de Ferro, que foi estreado em 2008, então não faz nem 15 anos ainda que os filmes de heróis fizeram sucesso. Então tudo isso mostra que os live action de anime ainda tem um chão muito grande ali para percorrer. E isso justamente porque filmes live action de anime são muito mais difíceis de serem adaptados do que filmes de heróis. O quê? Para começar a falar um pouco sobre essa dificuldade de adaptação de filmes live action, é importante a gente fazer uma separação aqui. A gente tem filmes live action que são filmes orientais e a gente tem filmes live action de anime que são filmes ocidentais. A principal diferença entre essas duas categorias de live action é basicamente que os live actions ocidentais, eles vão pegar aquela obra e vão mutilar ela da forma mais cruel possível, de uma forma que ela vai se tornar completamente irreconhecível. Isso acontece principalmente porque essas obras elas são captadas e adaptadas pela indústria americana, pela indústria cinemática americana. Então basicamente o que eles tentam fazer é pegar essa obra que tem uma origem japonesa, então tem toda uma especificação ali em relação ao contexto onde que essa obra foi criada, ao contexto onde que essa obra se passa, questões culturais que fazem parte dessa obra, e eles querem tirar completamente esse contexto cultural japonês, oriental dessas obras. Então eles pegam essa obra e eles tentam adaptar ali para o contexto americano. A gente viu isso muito bem na adaptação de Dragon Ball, a gente viu isso muito bem na adaptação do Death Note, que eles pegaram e tentaram deixar essas obras o mais americanas possível, fazendo com que essas obras se tornassem praticamente irreconhecíveis para as pessoas que conheciam o material original. Já as obras de adaptações live actions orientais, elas são mais fiéis em relação ao material original, principalmente em figurino. Esse é um lado muito bom, mas ao mesmo tempo assim, é triste de ver alguns figurinos, assim, porque, tipo, fica um cosplay, fica uma coisa muito caricata, fica uma coisa muito plástica ali, que faz com que essas obras, elas realmente não engatem, assim, sabe? E aí a gente vê um pouco dessa dificuldade de fazer esse tipo de adaptação. Então, é uma adaptação, né, pra você fazer uma obra dessa que você não pode mudar muito, como faz nas adaptações ocidentais. Porém, se você for muito fiel, como é feito nos live actions orientais também, vai começar a causar um tipo de estranhamento, porque o anime e o mangá, ele tem uma linguagem muito própria. Então, os personagens de anime, eles têm uma expressão muito caricata ali, uma expressão muito expressiva mesmo, né? A gente tem um tipo de comunicação, uma forma ali de agir dentro dos animes que é muito específica, que a gente não vê, de fato, humanos se comportando daquela forma. Então isso acaba criando uma barreira ali, uma separação muito explícita ali em relação a como que as pessoas agem dentro dos animes e como as pessoas elas agem quando elas estão dentro de um filme, né? Que é uma coisa mais natural, uma coisa mais humana. Então o personagem de anime, ele grita muito, ele se expressa muito, tem toda uma forma de comunicação ali que é muito específica dos personagens de anime e também de mangá. E quando a gente passa essas características pro filme live action, se a gente for muito fiel em relação a isso, vai causar estranhamento. Se a gente for muito fiel em relação à caracterização dos personagens, também vai causar um tipo de estranhamento. Então vai ficar aquele cosplay, aquele negócio meio, sabe, plástico. Então não é muito legal. Então essas adaptações, elas seguem uma linha muito tênue ali em relação a como que seria uma boa adaptação de um filme live action de anime. O que é muito diferente dos filmes de heróis, assim. Os filmes de heróis, basicamente, eles são personagens mais humanos, né? Dentro dos quadrinhos, os personagens, eles são mais humanos. Então, trazer isso pro cinema acaba sendo um processo um pouco mais fácil. Não vou dizer que é fácil, completamente fácil, porque a gente viu que esse processo ele foi difícil. Demorou muito para os filmes de heróis engatarem, de fato, como eles são hoje. Mas é um processo que, de fato, ele acaba sendo mais simples ali, justamente porque você tá lidando com personagens que eles são mais humanos, que vivem situações que são mais humanas, que é muito diferente dos animes. E aqui eu vou entrar em um dos principais pontos pra mim desse vídeo, que é os animes, as animações japonesas pra mim, elas são um dos principais formatos, um dos melhores formatos para você poder contar uma história. Eu costumo dizer que o limite para você contar uma história com animação é a criatividade da pessoa que tá fazendo aquela animação. Enquanto em outros formatos, como filmes, séries, livros, etc., a gente tem algumas limitações ali que são intrínsecas a esse tipo de formato. Então no livro você está usando só palavras, então é mais difícil você fazer com que a pessoa imagine uma certa cena. Você precisa ser mais descritivo, e mesmo assim cada uma dessas pessoas vão ter percepções diferentes em relação àquilo que você está descrevendo, uma coisa mais subjetiva. Os filmes também eles têm esse tipo de limitação, então o filme ele vai estar limitado em relação aos atores que vão interpretar aqueles filmes. Não só isso também, como questão de elenco, questão de duração, etc, etc. Não que isso não exista em animações também, mas a animação, ela consegue transcender várias dessas limitações de acordo com a criatividade ali da pessoa que está fazendo aquela animação, da pessoa que está fazendo aquela ilustração. E eu acho isso uma coisa sensacional, assim, dentro das animações.
Então, quando a gente faz uma adaptação em live action de um anime que já tinha sido adaptado, eu vejo aquilo não como uma forma de melhorar aquela história, mas na verdade de piorar muito aquela história. É um downgrade muito significativo em relação à capacidade de contar aquela história. Olha, por exemplo, essa cena aqui. Você consegue imaginar essa cena aqui acontecendo com atores reais? É muito pouco provável que você consiga imaginar. E muito provavelmente, se essa cena fosse adaptada um dia para um filme live action, muito provavelmente a pessoa que estaria dirigindo essa cena aqui teria que cortar muita coisa em relação à forma como essa cena está sendo construída para poder passar essa cena para um live action. Então, em relação à velocidade dos personagens, ao peso dos golpes, à movimentação dos personagens, à movimentação da câmera, tudo isso ia mudar completamente se você tivesse um filme live action em relação a isso. E muito provavelmente essa mudança seria para pior, então eles iriam piorar a forma como essa cena está sendo mostrada para poder colocar dois atores reais ali para poder estar interpretando essa cena. Obviamente a gente tem muita CGI hoje em dia no cinema, então eles conseguiriam fazer muita parte dessa cena em CGI, mas mesmo assim, quando você tem cenas de CGI que visam interpretar um personagem que ele é humano, acaba ficando muito estranho. E esse tipo de estranhamento definitivamente não acontece quando a gente vê um anime. Então o anime, para mim, ele acaba sendo muito superior na forma como você consegue contar essa história. Um outro exemplo que eu gosto de pensar muito é em relação à animação de One Piece. A gente chegou em um momento de One Piece que a gente tem uma animação sensacional. E os animadores, eles têm realmente muita inspiração ali para poder fazer as cenas de One Piece. A forma como é contada a história hoje em dia de One Piece é muito específica. E eu vejo que caso essa adaptação da série de One Piece em live action chegue no momento que a gente está atual, que é o momento de Wano ali, a gente está indo para Egghead, etc. Muito provavelmente essa história de One Piece ia ser drasticamente mudada ali, ia sofrer um downgrade absurdo ali em relação a como essas lutas são feitas, em relação a como os personagens são adaptados. One Piece é uma história muito específica, assim. A gente tem personagens que tem 3 metros de altura, a gente tem personagens gigantes, a gente tem personagens que tem 2 cotovelos, a gente tem de tudo em One Piece. E você adaptar isso para uma série em live action é muito complicado. Inclusive, muitos fãs de One Piece estão muito curiosos e muito apreensivos para poder ver como que vai ser a adaptação do Chopper dentro da série de One Piece. Então, na minha visão, as adaptações live action, na verdade, elas têm muitas limitações que estão intrínsecas ali em relação a ela e que até o momento a gente não conseguiu ultrapassar elas ainda. A série de One Piece, ela foi muito bem adaptada, mas vocês conseguem ver, pessoas que assistem anime de One Piece, conseguem ver ali que a série, ela de fato sofreu um downgrade em relação à história, em relação ao desenvolvimento dos personagens, em relação às cenas de batalhas ali, em relação à caracterização dos personagens. Então, embora a caracterização da série de One Piece seja muito boa, tem algumas coisas ali que causam estranhamento. Os homens peixe causa estranhamento, a movimentação dos personagens em cenas de batalha causa estranhamento, e esse tipo de limitação é uma coisa intrínseca ali em relação a esse tipo de obra. Então, se os live action de anime um dia vão superar os filmes de heróis e vão lotar as salas de cinema, vão ser conteúdos que vão chamar para plataformas de streaming, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Então essa aqui é a minha opinião, gostaria muito de saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, e se você gostou desse tipo de vídeo aqui e quer receber mais vídeos como esse aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal. O canal tá no comecinho, então eu dependo muito da sua ajuda para fazer esse projeto aqui dar certo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.